Bom, gente, é assim que funciona, tá bom? Olha só, essa é a explicação. O Banco Master conseguia crédito através da emissão de CDBs. O que é um CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é do que um título da renda fixa. Então, como que funciona? Um CDB é um título em que o credor, ou seja, a pessoa que está comprando aquele título, investe em renda fixa, ou seja, uma renda que vai sendo gerada a partir de um determinado percentual. Esse CDB, ele geralmente está associado à taxa, aliás, a taxa Selic não. Esse CDB está associado a uma porcentagem de rendimento a partir da taxa Selic como base, que é o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, outros detalhes, mas que não convém explicar aqui. Então, como que funciona? Se geralmente um banco comum oferece um CDB, que é esse título, pagando 100% do CDI. O que significa isso? Significa que o dinheiro que você emprestou pode ser resgatado integralmente daqui a 15, 20, 30 anos a partir de uma taxa de 100% do CDI. Ou seja, no nosso caso hoje, ele renderia 15% de juros, que é atualmente a taxa básica, a taxa Selic, que é determinada pelo Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Certo? Então, o CDB funciona assim. Você vai lá e você compra um título, né? É como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo, e aí o governo vai te pagar esse dinheiro acrescido de uma taxa de juros. No caso, você tem duas categorias que são principais. O CDB pré-fixado, ou seja, em que a taxa de juros é ajustada no momento da compra do título, ou um CDB pós-fixado, ou seja, uma taxa de juros que varia conforme a flutuação da taxa Selic. Então, para a gente dar um exemplo mais categórico, só um exemplo mais ilustrativo, né? Se você emprestar, por exemplo, comprar um título de CDB e você gastar 100 mil reais na compra desse título, ou seja, você pegou lá e deu 100 mil reais, comprou um CDB. E aí esse título tem uma carência, né? Esse título ele vai render por 10 anos, certo? 10 anos. Então, depois de 10 anos, ele vai render todo o valor que foi acordado nessa taxa pré-fixada. Ou seja, isso significa que ele vai render 115 mil reais. Então, dali a 10 anos, você emprestou 100 mil e ganhou 115. Tudo bem? Beleza. Então, esse é um exemplo, né, muito simples sobre como é que funciona esse processo. O CDB é um tipo de título que tem muita segurança. Por quê? Porque o CDB é um dos títulos que é garantido o pagamento pelo governo e também é garantido o pagamento pelo Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Aqui eu estou fazendo um exercício de juros simples, tá? Mas o CDB, né, e aí isso aqui também é interessante para a gente avaliar, quanto mais a taxa Selic sobe, mais os capitalistas, vão comprar esses títulos para poder fazer render esse dinheiro. Então, é muito comum que uma pessoa possa comprar um título de CDB, quase que eu falei CBD, que uma pessoa possa comprar um título de CDB, e aí ela vai lá e vai gastar 100 mil reais. Só que essas operações não acontecem só com pequenos credores e pequenos investidores. Tem muita gente de grandes volumes de capital que compra milhões de reais em CDB. E qual que é a vantagem disso? É um dinheiro que vai render no mercado financeiro com uma grande segurança. Tem algum barulho na live? Agora? Não desvirtua. Tem algum barulho agora? Saiu na live? Mano, não sei o que que é. Plim. Não sei. Bom, depois eu vejo isso.
Então, o que acontece é o seguinte, o CDB é um mecanismo de acumulação financeira exponencial para o grande capital. Então, se uma pessoa, um CPF, você que tem um aplicativo de corretora, de investimento, desses de grandes bancos, de grandes fundos não, de grandes operadoras, vai lá e vai comprar seu títulozinho. Só que muita gente de grande volume de capital compra esses títulos pela sua segurança e porque numa taxa de juros a 15% ao ano, cara, é uma grana que vai render de maneira exponencial. Isso ajuda, inclusive, a explicar por que o Brasil anda por um processo de desindustrialização profunda, porque para o capitalista, para ele ganhar dinheiro, vale muito mais a pena ele comprar um título de CDB do que ele investir, por exemplo, numa indústria, né? Já que a indústria você vai precisar comprar máquina, pagar salário, comprar capital constante, você vai precisar fazer vários movimentos que não vão te render tanto quanto um título da dívida pública te rende. E o governo tem um compromisso de pagamento com esse título. Então, existem bancos, fundos de investimentos, grandes empresas, etc, 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 que gastam muito dinheiro na compra desses títulos. Um título, um investimento que é super seguro, porque é garantido pelo Estado brasileiro. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Existem muitos bancos que oferecem títulos de CDB, né? Então, existem vários, né? Quase todos oferecem. Só que o Banco Master, ele tinha um truque. Qual que era o truque do Banco Master? O Banco Master oferecia títulos de CDB com rendimento de 120%. 130%. Valores que são muito acima da média do mercado. Qual que é o objetivo desse tipo de categorização? É de justamente fazer com que esses títulos sejam atrativos para os credores. Então, se tem um banco que paga 104%, né? Sei lá, o Itaú oferece um CDB de 104%. Aí o cara vai ver no aplicativo, o Itaú oferece 104% e o Banco Master oferece 140%. Porra, a lógica é simples, né? A conclusão é simples. Você vai pegar e jogar teu dinheiro nesse daí que tem 140%. E aí o Banco Central ficou, tá esquisito isso aí. O cara tá oferecendo muito retorno para os credores. Qual foi a suspeita? A suspeita era de que o Banco Master não teria, agora a palavra importante, liquidez para pagar seus compromissos. O que é essa liquidez? A liquidez nada mais é do que a capacidade que um banco ou uma organização financeira tem de tirar aquele dinheiro da poupança e pagar o credor. Então, qual que era a suspeita? De que os caras estavam emitindo esses títulos com volumes de risco altíssimos e, por conta disso, havia a suspeita de que esse dinheiro estava entrando no caixa e não estava ficando. Então, se a galera fosse sacar esse dinheiro, né, fosse pedir o resgate do CDB, muito dificilmente o Banco Master teria dinheiro em caixa para poder pagar. Isso, inclusive, ocasionou um movimento que também é muito interessante para a gente poder observar, que foi uma proposta de compra. O Banco Master, né, com essa suspeita de liquidez, teve uma proposta de compra realizada pelo BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, que é controlado, que é gerenciado, administrado pelas entidades públicas de Brasília. Uma oferta de compra de, se não me engano, de 3 bilhões de reais. Eu não cheguei a procurar esse dado, porque isso não é tão relevante assim, né? Mas é relevante, interessante da gente ver o quanto que, nessa suspeita de maracutaia, quem entraria para poder garantir essa liquidez seria um banco estatal, né? Mais uma vez, privatização do lucro, socialização do prejuízo, né? Porque se é o banco estatal que compra, então é você aí que depende do banco estatal que vai ter que pagar aí
né? Vai ter que pagar o Gummy Bear do Daniel Vorcaro na prisão. Então, o que aconteceu é que o Banco Central começou a analisar e havia uma estimativa de fraude em relação a esses títulos que o banco estava emitindo e que ele não poderia pagar na ordem de 12 bilhões de reais. Beleza? 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais que estariam aqui, nessa lógica, sendo financiados por credores grandes e pequenos. Então, tanto pessoas de CPF, pessoas que não tem muito dinheiro, que joga ali 100 mil reais, 200 mil reais. Ah, Gustavo, 200 mil reais é muito dinheiro. Não, para essa atividade, 200 mil reais é dinheiro de pinga, tá? É aquele troco da padaria, sabe? Então você tinha desde credores, pequenos credores, investindo muito dinheiro, até grandes credores e fundos de previdência, e a gente já vai falar sobre isso, que estavam comprando títulos do Banco Master. Com qual objetivo? Fazer o dinheiro render. Esse era o objetivo central. Esse era o objetivo central. E aí, a partir dessa fraude estimada, havia o risco de calote, ou seja, um beijo, querida, não tenho dinheiro para te pagar, estou pegando meu avião indo para Malta, um abraço. E o Banco Central, portanto, o Banco Central, que inclusive, né, para você que não sabe, é a entidade reguladora que faz todo o controle e o gerenciamento das instituições financeiras do Brasil. Então é como se ele fosse ali um administrador geral, né? É quem garante esse equilíbrio, quem que garante o cumprimento dessas atividades. O Banco Central, então, decidiu, né, primeiro, ele impediu a compra do Master pelo BRB, porque parecia ter caroço nesse angu, e aí o Banco Master continuou passando por esse processo de investigação e de liquidação. E aí que tem um outro pulo do gato, porque essa fraude que estava sendo estimada, ela estava sendo garantida por um instrumento muito importante que também ganhou bastante e que se tornou, nesses últimos dias, o aplicativo mais baixado da App Store e da Play Store. Então, os pagamentos de credores de até 250 mil reais, que é a grande maioria, né, em termos de unidades de pessoas, porque são pequenos investidores, pequenos credores, a galera que gasta, que investe a sua grana do trabalho, enfim, nesses títulos. Os pagamentos de credores de até 250 mil reais são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC é um fundo que foi criado em... O FGC foi criado em 1995 como um instrumento de garantia de pagamento aos credores de bancos, fundos de investimento, etc., em caso de problemas com as instituições financeiras. Então, é como se o governo tivesse uma poupança, como se o governo tivesse um poupançudo da Caixa, e ele tem essa grana guardada que serve para poder garantir o pagamento desses títulos em caso de dissolução do banco. E aí, dentro do FGC, né, não são todos os títulos que entram. Então, ações de empresas, por exemplo, não entram no Fundo Garantidor de Crédito. Não entram. O FGC não entram ações de empresas, por exemplo. Mas entram alguns títulos, entram algumas atividades, como a LCI, que é a letra de carta, é a letra de crédito imobiliária. Deixa eu só confirmar para ver se é isso mesmo. Letra de crédito imobiliário, que é um investimento em renda fixa que é emitido por um banco para poder financiar o setor imobiliário. Tem a LCI, a LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, que também é a mesma coisa, é um título de renda fixa criado para poder financiar o agronegócio, inclusive essas duas que não são tributadas. 2 títulos de dívida que geram dinheiro violento e que não é tributado. E o CDB, que era o título que o Banco Master estava
realizando, né? Que estava ali fazendo a emissão. Tudo bem? Quem garante não é somente o fundo Gaiofato de crédito? Pô, eu gostaria muito que esse fosse o fundo Gaiofato de crédito. Inclusive, para você poder criar o fundo Gaiofato de crédito, você pode se tornar membro desse canal, mandar um live pix ou só curtir esse vídeo, se inscrever e comentar o que você está achando dessa maracutaia toda, se você achar pertinente. Se não, tudo bem, né? Vai lá tirar férias com o Daniel Vorcaro. Então, o que acontece é que muitos bancos e instituições financeiras usavam, olha que sacada de gênio, usavam o fundo garantidor de crédito como uma propaganda para poder falar para as pessoas investirem seus dinheiros naquele CDB, naquele LCI ou naquele LCA. Olha que genial! Olha que genial! Você investe seu dinheiro e se der merda, se der BO, aí o FGC vai te salvar. Ou seja, a gente vai usar o dinheiro de um fundo garantidor de crédito que não é nosso para poder viabilizar o pagamento de uma dívida que é nossa. Genial, né? Genial, 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 genial. E aí o que acontece? O FGC tem em caixa 122 bilhões de reais, né? 122 bilhões de reais, o que é bastante dinheiro, né? Eu acho que é uma graninha, eu acho que é um pouquinho de dinheiro, né? É uma graninha. Nessa história toda do Banco Master, o prejuízo estimulado em relação a ser pago pelo FGC girava em torno de 41 bilhões de reais. Mais de 30 ou próximo de 30% de todo, 33% na verdade, próximo de 33% de todo o dinheiro acumulado dentro do fundo garantidor de crédito. Todo o dinheiro acumulado de contribuições do mercado financeiro, dos bancos, das corretoras. Isso, perfeito. Ó, correção importante aqui. O fundo garantidor de crédito são as próprias empresas que pagam. Elas pagam 0,0125% das transações econômicas e esse dinheiro entra como uma poupança desse fundo garantidor de crédito. Mas o Banco Master, portanto, comprometeu quase 33% do fundo garantidor de crédito para o pagamento dos credores dessas maracutaias do Banco Master. Quase 33%. Isso é em um banco, gente. É um banco, uma instituição financeira. E aí que tem um outro pulo do gato. Por quê? Porque o FGC, né, esse fundo, ele intervém no pagamento de credores que possuem até 250 mil reais investidos, contando os rendimentos. Ou seja, o fundo garantidor de crédito, no final das contas, garante o pagamento para os pequenos investidores. Porque 250 mil reais, né? Assim, imediatamente pensando, parece ser muito dinheiro, mas brincadeiras à parte, não é muito dinheiro. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa situação toda do Banco Master também levou a um risco muito sério envolvendo investimentos milionários. Certo? Aqui, então, 1 milhão é um teto legal. Eu também acho que é um teto melhor. É um teto mais legal. E aí tem outra coisa. Ah, e quem gastou mais, né? E quem investiu mais o dinheiro? Os pagamentos maiores que 250 mil serão realizados conforme o processo de dissolução do banco acontece. Ou seja, por via jurídica. Ou seja, né? Vai demorar... vai demorar... até executar a dívida do banco, vender prédio, vender o carro... Aí demora, aí vai embora, aí esquece, né? Os caras não pagaram a galera que teve o dinheiro roubado pelo Collor até hoje, né? Então, o dinheiro, exatamente, o dinheiro já estará onde?
na Suíça. Na Suíça, bem bonitinho, comendo um chocolate. Bem gostoso, fazendo esqui, né? Você, o Daniel Vorcaro e mais quem quiser, Jorge Paulo Leman, né? Mas esses daí que cometem essas supostas, né? Essas supostas fraudes fiscais e tal. Ah, isso aí não é bandido. Ah, bandido. Bandido é quem furta produto de limpeza. Esse daí é bandido mesmo. Esse daí é vagabundo. Esse daí tem que ir pra cadeia, né? O cara que é encontrado com 10 gramas de maconha, com 20 gramas de maconha e tá encarcerado, tá preso numa cela superlotada, com comida podre, com tuberculose, sem acesso a nada. Esse aí tem que ser preso. Tadinho, gente. Pô, operação de risco. Tadinho do banqueiro, né? Isso também é muito revelador sobre quem é punido no Brasil e pelo quê. Mas, né? Isso daí não é o tema do vídeo. Mas fica aí o pensamento para você. Então, o que acontece é que isso protegeu, de alguma maneira, protegeu o pequeno investidor, né? Protegeu o peixe pequeno. Mas quem investiu mais que isso se danou. E aí que tá uma outra coisa interessante. Aí vocês se preparem. Porque agora é onde the Jeripoca is going to piu-piu. Por quê? Porque muitos fundos de previdência e de pensão investiram milhões de reais no Banco Master, nesses mesmos CDBs. Gustavo, o que é um fundo de pensão barra previdência? Vamos lá. Mais uma vez, uma versão ultra resumida. Um fundo de previdência e um fundo de pensão é uma organização, né? Mas é um instrumento, melhor, é um instrumento de acumulação de dinheiros que visa garantir aposentadorias, pensões e recursos para trabalhadores que não podem mais trabalhar. Ou seja, é um fundo de investimento, é um recurso, é um dinheiro que serve para você poder pagar funcionários e trabalhadores de determinadas categorias. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Sampaprev. O que é o Sampaprev? É um fundo de previdência em que os trabalhadores do município, de algumas categorias, que são trabalhadores funcionários públicos, têm uma parte do seu pagamento retirado para investir no Sampaprev. E aí, esse fundo de investimento vai lá e começa a fazer o que um fundo de investimento faz. Ele investe. Certo? Ele investe. Então, esse dinheiro que existe no fundo de pensão e no fundo previdenciário, ele não é um dinheiro que está guardado ali no cofrinho. Ele não é um dinheiro que está guardado na sua latinha de documentos importantes. Ele é um dinheiro que vai circular no mercado financeiro. É um dinheiro que vai atravessar várias redes de investimento. Ele está ali. Ele está ali, rendendo, girando em várias áreas diferentes. E o fundo de previdência, de pensão, ele pode fazer o que ele bem entender com aquele dinheiro. Ele pode migrar para qualquer lugar. E aí que tá. Muitos fundos de pensão e de previdência, ou seja, dinheiro de trabalhadores, dinheiro de funcionários públicos, dinheiro de categorias inteiras, tinham seu dinheiro investido no fundo de pensão de previdência e que esse fundo, que é gerido por uma galera, comprava o quê? Exatamente. Fundos de previdência. Aliás, eu até anotei aqui. 18 instituições públicas com fundos desse tipo investiam em títulos emitidos pelo Banco Master. Investiam, né? Investiam porque agora não existe mais, mas investem. Instituições públicas não, né? Perdão, desculpa. São 18 instituições privadas, verdade, com fundos públicos, né? Fundos dos trabalhadores, melhor dizendo, né? Porque são organizações privadas. 18 instituições privadas com fundos dos trabalhadores desse tipo investem em títulos emitidos pelo Banco Master. Investiam em títulos emitidos pelo Banco Master.
E esse dinheiro, como eu comentei, quero dinheiro garantido pela aposentadoria, virou o quê? Fumaça. Virou fumaça. Por quê? Porque esses fundos de previdência e investimento não são fundos que investem 250 mil, mas fundos que investem milhões de reais. Que investem milhões de patrimônio. Então, isso na prática significa o quê? Um risco do acesso a esses trabalhadores e trabalhadoras às suas aposentadorias. Dezenas ou centenas de milhões. E eu, inclusive, peguei aqui. Por exemplo, vocês estão prontos? Vocês não estão prontos. O Rio Previdência. Vou puxar aqui para vocês verem. Vamos lá. O Rio Previdência, que é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, um fundo de previdência ligado ao segundo estado mais rico do Brasil, investiu no Banco Master 970 milhões de reais. Inclusive, quando eu puxei aqui o Rio Previdência da internet para ver o que ele era exatamente, a instituição, esse fundo, resgatou 560 milhões de reais antes da liquidação do Banco Master. Ou seja, tinha caroço nesse angu. A galera estava vendo. Ó. Viu? Ia quebrar. Alguém estava sabendo de alguma coisa. Ó. Eu? Sei de nada. Sei de nada. Ó, pelo menos salvou metade, né? Salvou metade. E aí, beleza. Essa é uma. O estado do Amapá, em diversos fundos de previdência e fundos de pensionato, tinha investido aproximadamente 400 milhões de reais. Fundo de previdência do Amapá. Aliás, perdão. Desculpa. Informação equivocada aqui. Informação errada. Desculpa. Não é 400, não. Tem o estado do Amapá, o Fundo de Previdência Social do Amapá, tinha 100 milhões de reais investidos no fundo dessa previdência. Vamos ficar triste? Não é legal? Olha que maravilha. Não é legal? Dito isso, e os aposentados, essas previdências vão voltar para as pessoas? Ah, gente. Peraí, né? A galera tá desesperada. Que tensão é essa? Que nervoso é esse? Para com isso. Vocês também se preocupam com cada coisa. Ó, o Amapá investiu 100 milhões nesse fundo. A cidade de Maceió, e aqui, ó, fundo de pensão e de previdência de funcionário público. A gente tá falando, gente, de professor, assistente social, enfermeira, trabalhadores de várias áreas, gente que ganha salário de miséria e que tem que ouvir de gestor público, de administrador público, de político capitalista, que o município não tem dinheiro, que o Estado não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Tá? Beleza. Aí o Maceió investiu 97 milhões. E muitas outras cidades investiram também nesse mesmo ritmo, tá? Aliás, ó, desculpa, essa informação que eu tenho dos números de investimentos é do Sindicato Nacional
dos docentes das instituições superiores. Então, segundo essa informação, o Amapá tem 400 milhões, então eu tenho duas informações. A cidade de São Roque, em São Paulo, por exemplo, tem 93 milhões investidos nisso, e por aí vai. E por aí vai. E vai embora. Vários fundos de pensão, de previdência, que foram jogando esse dinheiro. E aí que tá, né? Pô, se você parar para analisar, né, esse dinheiro sendo utilizado num título de CDB com esse rendimento muito alto, era uma forma dos estados conseguirem angariar mais dinheiro. Mas olha que interessante, isso daqui, gente, é um sintoma, é parte de um processo que a gente observa de financeirização do sistema público de previdência e pensionato. Ou seja, isso aqui significa que o dinheiro dos trabalhadores que seria usado para aposentadoria, que seria utilizado para poder garantir a estabilidade da rapaziada, é um dinheiro que agora corre-se o risco de não se ver mais. De não saber mais para onde ele vai. E aí o que acontece, né? Aí o fundo de previdência e de pensão vai lá e toma o calote. Como a gente falou, o fundo garantidor de crédito só vai garantir o crédito para investidores que tenham até R$ 250 mil rendidos, né? Contando o rendimento, na verdade. Certo? Acontece isso. Aí, o que isso vai gerar? Se o fundo de previdência e o fundo de pensão não tem mais o dinheiro para poder fazer isso, isso aqui significa o quê? Ah, o famoso rombo da Previdência. O rombo da Previdência. Aí você vai ver um economista-chefe de não sei aonde, o investidor rubadubas de não sei o quê, o grande editorial do jornal O Globo dizendo que não tem mais dinheiro para pagar aposentado e pensionista. Porque o Brasil, a galera tá envelhecendo muito e não tá nascendo gente nova. Não tem gente pagando a Previdência. Vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Isso aqui significa o quê? Discursinho mequetrefe de reforma da Previdência como solução para o rombo da Previdência. Isso não aconteceu só em 2019. Aconteceu em 2019, aconteceu no início dos anos 2000, já aconteceu em vários momentos. E reforma da Previdência é o quê? Reforma da Previdência vem com aquelas soluções mágicas de é preciso fazer corte de gastos públicos. É preciso aumentar a idade de contribuição antes da aposentadoria. É preciso alterar as alíquotas, ou seja, as taxas de pagamento para aposentados e pensionistas. Ou seja, tudo aquilo. Tem mais, além de, claro, né? Venda de patrimônio. Vamos ter que vender coisa do município, do estado, de não sei aonde, para poder entrar dinheiro na caixa. Entrar dinheiro no cofrinho, para a gente poder garantir esse pagamento. Aí o que acontece? Resultado prático disso é aumento da exploração, piora da qualidade do trabalho e concentração de rendimentos pelo capital financeiro. Não é legal? Olha que legal. Aí vai vir algum maldito, desgraçado, falar que a culpa é do velho. Falar que a culpa é do seu José e da Dona Maria. Que, ei, seu José e Dona Maria, que é isso? Tá pedindo BPC de R$ 600? Que é isso? Aí vem o ministro da Fazenda falar que, olha só, né? Tem muita fraude no BPC. Tem muita fraude no BPC. Tem muita gente que recebe indevidamente. Tem que cortar. Tem que cortar. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Fazer uma continha rápida aqui? Olha só.
Olha só. Atualmente, existem 1,6 milhões de pessoas. Atualmente, vamos entender qual que é a dimensão disso que eu falei também, né? Isso aqui, gente, é um caso típico de um processo que a gente viu se repetir na história do Brasil em diversas oportunidades, em que a gente tem a socialização das perdas e a privatização do lucro. Então você tem uma estrutura que é garantida de alguma maneira pelo poder do Estado, pelo regimento jurídico, pela lei, e que vai beneficiar esses grandes credores, esses grandes investidores. Só que a perda causada por esses agentes aos fundos públicos brasileiros geralmente é paga pela população que não participa dessa questão. Por isso que é socialização das perdas, porque todo mundo paga, e privatização dos lucros, porque só uma parcelinha bem pequena vai conseguir algum tipo de retorno com isso. Atualmente, o BPC ele tem 1.600.000 beneficiários. Beleza? 1.600.000 beneficiários. O BPC é pago a pessoas que recebem até que tem renda igual ou menor que 1/4 do salário mínimo por mês. Ah, não, perdão. Perdão. Desculpa. O BPC, na verdade, atualmente tem... Olha isso aqui, tem 6.200.000 participantes, ou seja, 6.200.000 pessoas no Brasil recebem uma renda mensal de menos de R$380. Renda mensal. Mensal. Tá bom? O BPC paga para essas pessoas um salário mínimo por mês, que dá 1.518. Isso dá, no total, do BPC para o Brasil inteiro, 9 bilhões e 411 milhões de reais. 9 bilhões e 411 milhões de reais. Ou seja, não atinge nem o mínimo do valor que foi colocado nessa fraude do Banco Master. São 9 bilhões de reais mensais dedicados ao pagamento do BPC. É isso aí. Uma vez por mês. Em 2025, o orçamento previsto para o BPC era de 112 bilhões de reais. É mensalmente. 112 bilhões de reais. A fraude do Banco Master, de um banco. Gente, estou falando de um banco. Esse é um banco. O prejuízo calculado que o FGC vai ter que pagar para os credores é de 41 bilhões. Só um banco. Só uma instituição. Mas o problema é o BPC. O problema não é o aumento da taxa de juros Selic, que aumenta a dívida pública em 25 bilhões de reais. Quase 50% do BPC anual. Anual, tá? Então isso aqui é muito revelador, né? É muito revelador porque demonstra que esse mecanismo de acumulação e esse mecanismo de privatização do lucro e de socialização das perdas é um mecanismo que beneficia os grandes capitalistas. Simples e objetivamente. Que vão sempre ganhar esse dinheiro. E aí, o que a gente tem, né? Com essa financiarização do fundo de previdência e do pensionato, né? Dos fundos de pensão, que são esses garantidores do pagamento de aposentados. Trabalhadores que não têm mais condições de trabalhar. Pessoas que estão precisando ganhar algum dinheiro relacionado ao auxílio-doença, por exemplo, se transformou num instrumento de financiarização. Num instrumento que joga o risco desse dinheiro cair nesses investimentos e aí sabe-se lá Deus o que vai acontecer a partir disso. E tudo isso, né, vocês podem até pensar, ah, Gustavo, mas o Banco Central agiu bem. Liquidou o banco, né? Mas assim, o Banco Central liquidou extrajudicialmente o banco porque a maracutaia
estava demasiada, né? Porque tudo tem limite. Porque tudo tem limite. E aí, o que explica que o Banco Central não tenha feito um movimento para poder liquidar antes o Banco Master e assim garantir que os credores tivessem seu pagamento, tivessem ali a sua garantia de crédito? O que fez com que isso acontecesse? Por que o Banco Central não agiu antes? O Banco Central não agiu antes porque ele é uma autarquia independente do governo. Isso foi aprovado pela Lei Complementar, a Lei Complementar 179 de 2021, tornou o Banco Central... Como é que é a palavra? Tornou o Banco Central independente. Qual é a ideia? O Banco Central, que é essa instituição que fiscaliza e organiza todos os bancos e instituições financeiras do Brasil, atravessou um processo de autonomização. Ou seja, o Banco Central não é mais ligado ao Ministério da Fazenda. Autonomia, isso. Banco Central autônomo, independente, né? Aí você bota o eufemismo que você quiser. O Banco Central, ele não é mais um órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Então, antes existia essa relação, né, do Ministério da Fazenda com o Banco Central, e isso permitia uma articulação entre essas duas instituições, essas duas organizações, e que permitia também um diálogo da política econômica que era tocada em cada governo com os projetos e as demandas do Banco Central. Quando o Banco Central se torna independente, ele se torna independente pelo argumento de que seria necessário que o BC tivesse como horizonte somente, atenção, sempre elas, as decisões técnicas. Decisões técnicas e não políticas. É aquele papinho de sempre, né? Não, veja bem, a gente está falando de economistas que entendem de economia. A gente precisa colocar o Banco Central como uma instituição que decide de maneira técnica e não política, de maneira clara, administrativa, gestora, e não a partir do Ministério da Fazenda. Agora querem politizar o Banco Central? Ah, para com isso, né? E foi nessa esteira que o Banco Central se tornou uma instituição autônoma e independente em relação ao Ministério da Fazenda. O BC independente ou autônomo significa uma mobilidade fora dos planos econômicos, possivelmente, né, nem sempre, mas fora dos planos econômicos do Ministério da Fazenda. Ou seja, se o Banco Central decidir uma coisa que está em contrariedade ao Ministério da Fazenda, ele pode fazer isso. E isso garante o quê? Exatamente. Isso garante a livre circulação de capitais e investimentos que beneficiam os grandes agentes do sistema financeiro. Então, o Ministério da Fazenda não tem mais a prerrogativa de mudar esse esquema. E aí, o Banco Central toma suas decisões, independentes do governo, e assim que chegamos aqui com uma taxa de juros Selic a 15% ao ano, com Roberto Campos Neto e continuada por... Opa, até diminuiu aqui a letra, tá? Tamanha indignação. Por Gabriel Galípolo, indicado por Fernando Haddad como presidente do Banco Central. A tragédia está anunciada. Então, o BC, o Banco Central, ele interveio no caso do Banco Master. Por quê? Porque estava muito descarado. O cara pagar 140% do CDB, como vocês viram, é um negócio escrachado. É uma parada que não tem limite. Então, foi justamente por isso que o BC interviu.
Mas por que ele não interviu antes? Por que ele não tinha as informações relacionadas a esse tipo possível de fraude que estava sendo tocada? Porque os bancos, as fintechs, as instituições financeiras fazem o que elas bem entenderem, jogando em risco o dinheiro de trabalhadores e trabalhadoras que têm os seus salários cooptados por fundos de investimentos como o Sampaprev, aqui em São Paulo, por exemplo, e que alimentam o sistema financeiro. Resultado prático disso. O dinheiro dos trabalhadores está em risco. As instituições financeiras fazem o que elas bem entenderem, de gato e sapato, de todo o dinheiro, de todos os recursos econômicos desses sujeitos. E fraudes como essas do Banco Master acontecem. E mais uma vez, quem paga o prejuízo é você. Porque a privatização do lucro incide também sobre a socialização das perdas. Então, para poder garantir, viabilizar que esse dinheiro do fundo de previdência, que agora não vai ter mais, ou que vai demorar muito para ser acessado, seja pago aos trabalhadores e trabalhadoras, o que a gente vai ver? Discurso de reforma da Previdência, de aumento de tempo de contribuição, diminuição da alíquota de pagamento para aposentadoria. Enquanto isso, programas sociais que garantem que as pessoas não morram de fome vêm sendo cortados sob o argumento e a justificativa de controle do orçamento. Olha que maravilha. Não é uma maravilha? Essa é a história resumida do Banco Master. E o Banco Master, ele é só um exemplo, dentro de muitos outros exemplos, que a gente pode ver que são recorrentes dentro do sistema financeiro brasileiro. E isso, esse tipo de maracutaia, provavelmente pode acontecer em outro momento. Isso compromete não só a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, mas também a possibilidade de fornecimento de quê? De recursos para que aposentadorias e pensões sejam pagas. Certo? Mas é o que a gente vê agora. Um dos grandes problemas é justamente o fato de que o Banco Central continua sendo autônomo e continua sendo independente. Porque nesse esquema em que o Banco Central não tem vinculação com o Ministério da Fazenda e, portanto, não responde ao governo, isso significa, na prática, que os principais agentes econômicos e políticos envolvidos nessas atividades podem trafegar livremente. Assim como, saiu uma notícia ontem eu acho, dizendo que 2 grandes administradores do Banco Master haviam sido presos preventivamente e já respondem em liberdade. Por quê? Porque crime de colarinho branco no Brasil, crime de corrupção, crime que mexe com a verdade, com a realidade dos trabalhadores, não é punida. Mas tem a possibilidade, na maioria das vezes, em pegar sua grana, seu jatinho, sua família e se mudar para uma bela cidade num Alpe suíço. Certo? Mas eu quero saber o que você que assistiu esse vídeo acha sobre isso. Comente aqui embaixo se você achou isso um absurdo, se você é a favor da continuidade da independência do Banco Central, se você tem algum dinheiro investido no Banco Master. E, mais uma vez, convidar você para que seja construído o Fundo Gaiofato de Crédito, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e se tornar membro aqui para acessar muito mais conteúdo, certo? Muito obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. A live não acabou, tá bom? Chat que está aqui, censurados, em silêncio, mas que vai continuar aqui na transmissão, certo? Valeu, até a próxima.